seja bem-vindo à segunda aula do nosso módulo, do nosso primeiro módulo aqui do curso básico de música para você. A gente viu na aula passada sobre pautas, a clave, o pentagrama, linhas suplementares, enfim. Hoje a gente segue o processo de entender como funciona a teoria da música de uma forma prática, dinâmica e objetiva. Então vamos falar hoje na nossa segunda aula sobre os valores. Então, na música, existem sons longos, sons breves e assim por diante. E há momentos que a gente tem que interromper, tem momentos que ele se prolonga por muito tempo. Então, também tem os silêncios, que você vai conhecer hoje como pausas. Então, dependendo da vibração do som, você vai ter vários processos ali para poder ler, entender bem, ouvir bem o som, por menor ou maior que ele seja. Então, hoje a gente vai entender a relação do som e do ritmo, que é a coisa bem simples e que você vai entender rapidinho na nossa aula de hoje. Então, a propósito, o ritmo é o quê? A organização do tempo, ou seja, ele não é exatamente o som, ele é a organização do tempo da música. Então, vamos passar para frente. Então, a gente viu que a nota ela tem alturas, na aula passada. São 7 notas, elas são sucessivas, do Dó até o Si, e ela começa de novo, conforme eu expliquei na última aula. Então, para cada linha onde ela está escrita, lembre-se, a clave dá nome às notas. Então, se o Sol aqui está na segunda linha, é por causa da clave de Sol. Essa figura leva o nome da clave. E como a gente viu, ela tem uma sequência, da nota mais grave para a nota mais aguda, certo? Então, do Sol, a nota sequente vai ser o quê? Lá, aqui no segundo espaço. A anterior vai ser Fá, aqui no primeiro espaço. Não é isso? Então, a altura, a posição da figura, que é o nome dessas bolinhas aqui, também tem a duração, formato, toda a configuração da figura. Está tudo aqui, nesse momento aqui. Então, como a gente viu que o pentagrama ele é relativo, para cada espaço aqui vai depender da clave, para definir esse nome. Então, a duração ela não vai ser sempre absoluta, por mais que ela seja. Ela vai depender do andamento da música, que vai definir também de acordo com essas figuras. Porque cada figura dessa aqui tem um valor de tempo. Então, a figura ela vai ser o sinal da duração do tempo. Aí vai entrar o ritmo, vai ter toda aquela questão do silêncio e por aí vai. Então, tem os valores positivos, esses aqui, tem os valores negativos, que são as pausas. E é a partir disso aqui que a gente vai construir a melodia da música quando a gente vai escrever as figuras no pentagrama, certo? Então, vamos conhecer agora as figuras dentro da pauta, as figuras e as pausas. Então, vamos lá. E antes que eu não me esqueça, os valores ali são 7 valores convencionais, que já perduram na música há muitos séculos. Então, elas vão representar a duração das notas. Então, para cada figura, tem uma pausa que corresponde. Então, vamos conhecer aqui agora. Perceba que tem uma redondinha com perna, uma pretinha com perna, uma pretinha com perna e com braço, uma pretinha com perna e com 2 braços, uma pretinha com perna com 3 braços, uma pretinha com perna com 4 braços. Ela sempre está jogada ali para a esquerda. Você percebe que também tem um chapéu de cabeça para baixo, um chapéu de cabeça para cima, uma espécie de 3, alguma coisa aí com uma perninha, com 2 perninhas, 3 perninhas, 4 perninhas. Mas elas têm nomes. Conheça aqui a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, a semicolcheia, a fusa e a semifusa. Essas são as convencionais usadas nos dias de hoje, porque já teve muitas e tem até piores que isso aí. Tem muito mais para cá e tem muito mais para lá também. Só que não dá para usar, você não consegue nem cantar isso, muito menos tocar. A não ser que você tenha um dedo de robô, alguma coisa que consegue fazer muito rápido, porque nem no piano você vai conseguir tocar uma nota tão rápida, porque a semifusa já é bem acelerada.
Como a gente está vendo aqui, cada figura, elas são correspondentes. Então, essa figura positiva corresponde a essa figura negativa. Ou seja, como eu disse no quadro anterior, essas figuras positivas são valores de tempo. Essas figuras negativas são simplesmente pausas de silêncio. Certo? Uma corresponde à outra, né? Então, elas não têm nome. Vocês vão chamar ela de pausa da semibreve, pausa da mínima, pausa da semínima, pausa da cocheia, pausa da semicocheia, pausa da fusa, pausa da semifusa. Porque elas são pausas de silêncio. É sempre importante repetir para fixar, beleza? Muito bem. Então, explicado, a gente vai ver agora as figuras e as pausas, né? Como eu disse, elas são correspondentes. Então, elas são figuras de som, né? Que tem um valor proporcional delas. Você pode ver que elas não têm, assim, segundos, minutos, não. Ela tem tempo. O que é esse tempo? Não interessa. Ele vale de acordo com o compasso. Ele pode valer 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Não importa. É tempo. Certo? Então, a gente viu, né? Tem as figuras da pausa, da semibreve, né? Tem um nome, mínima, semínima, conforme a gente viu. Então, a proporção de valor vai ser de acordo com o compasso que a gente vai ver mais para frente nas próximas aulas. Aqui, eu adianto para você que a semibreve ela vai valer 4 tempos, né? A mínima ela vai valer 2 tempos, a semínima vai valer 1 tempo e a colcheia meio tempo, de 1 tempo, certo? E aqui, metade de 4 de 1 tempo. São 4 metade de 1 tempo. E uma é menor que a outra, por aí descendo. Essa é a maior nos dias de hoje, né? Na convenção de hoje, a semibreve é a que vale mais tempo. Por mais que tenha a breve, a outra e por aí vai. Tem muita figura que já não se usa mais em dia, porque também não tem precisão. Mas a gente vê que elas vão ser correspondentes ali no tempo, né? na proporção de valores dela. Então, uma é igual à outra. E o silêncio, como eu disse, é a ausência do som. Certo? Então, a gente conhece a estrutura da figura, né? E das pausas. A figura ela tem uma haste, um colchete e a cabeça. Isso aqui é uma nota musical? Não, não é uma nota musical. Isso aqui é uma figura musical. Ela só ganha nome de nota quando ela está dentro do pentagrama, sendo correspondido pela clave que vai dar o nome à nota, conforme eu já tinha falado na primeira aula. Então, repetindo, a figura ela tem uma haste, um colchete e uma cabeça. Então, ela é formada por essas 3 partes, né? Cabeça, haste, colchete. E a cabeça vai ser exatamente escrita sobre a linha ou no espaço. Como eu tinha falado para vocês na aula número 1, ela não pode ultrapassar o espaço e a linha da subsequente. Se ela é escrita na linha, ela só pode ocupar a linha e metade do espaço, tanto embaixo quanto em cima, certo? Quando ela está escrita dentro do espaço, ela não pode alcançar as linhas. Ela tem que ser escrita sempre dentro do espaço. Se ela ultrapassar, é uma anomalia da música. Isso não acontece. É impossível ler. Você não vai saber que nota é, porque ela está escrita em cima de 2 linhas. E como a gente viu, se aqui tivesse uma clave de sol, né, aqui, a gente não ia conseguir saber que nota é que está representando. Então, quando você se você tem um caderninho aí, é até importante você ter, quando você for escrever uma figura, ela não pode ultrapassar esses espaços correspondentes dela, beleza? Então, sobre a grafia, né, como disse, é muito importante ter essa precisão, né? Se não tiver precisão, você já sabe, você não vai conseguir ler, né? Então, é importante ver aqui também que tem uma regra que estabelece que quando a figura ela está abaixo aqui da 3ª linha, ela vai ter a haste para cima. Quando ela está da 3ª linha para cima, ela vai ter a haste para baixo, certo? Sendo assim, se ela está aqui embaixo da 3ª linha, a haste vai estar sempre na direita.
Se ela passou, a haste fica do lado esquerdo. Preste bem atenção nisso, que se ficar aqui, está errado. Tem que ficar aqui do lado esquerdo, se ela estiver acima da terceira linha. Beleza? Então vamos agora conhecer várias formas de figura, né, que pode acontecer. Né, como eu tinha falado aqui, tá vendo? Ó? Ela aqui com a clave de sol, né? Fá, Lá, Dó e Mi. Você pode ver que a partir daqui da terceira linha, a haste caiu, percebe? E ela estando aqui dentro, ela não ultrapassa a linha aqui da primeira linha, a não ser que ela esteja quase próxima, aí ela desce. Beleza? Mas é sempre importante, para deixar a pauta mais bonita, é convencional também, que a haste ocupe todas as linhas internas do pentagrama. Beleza? Você pode ver aqui, ó, que ela também não ultrapassa. Tá vendo? Se passar, fica feio. Então é convencional. Certo? Então, quando a figura ela é escrita aqui nas linhas suplementares, você pode notar, né, que ela tem que subir até aqui na terceira linha, no máximo. Não ultrapasse, né, tanto aqui na linha inferior quanto na linha superior. E a gente vê também aqui as outras formas de desenhar, né? Você vai conhecer agora aqui a haste que atravessa todas as figuras, é chamada de barra de ligação. Isso aqui é uma barra de ligação. Ela vai unir para deixar ela esteticamente mais bonita. É simplesmente isso. Não tem nada demais nisso aqui para ficar, não, é para ficar, não, é simplesmente para ficar mais bonita. Ela une as notas e essa barra de ligação é a junção das hastes, simplesmente isso. Se tem uma haste, ela significa que é uma colcheia. Se tem duas hastes, é uma semicolcheia, simplesmente isso. Então, elas vão aparecer nas linhas e nos espaços suplementares, de acordo com a altura aí da nota, sem nenhum problema, né? E vai sendo assim. Então, os colchetes eles vão ser sempre colocados do lado direito, como eu já tinha falado, né, da nota, se ele está abaixo da terceira linha, se ele estiver acima, do lado esquerdo, beleza? Então, a gente vê aqui as pausas, né? A pausa da semibreve, ela vai ser escrita aqui na quarta linha de cabeça para baixo, beleza? A pausa da mínima, ela vai ser escrita aqui na terceira linha de cabeça para cima. É o chapeuzinho de cabeça para baixo, pausa da semibreve, chapeuzinho de cabeça para cima, pausa da mínima. As pausas restantes das outras figuras, elas vão ser sempre escritas no meio da pauta, diferenciando somente as que têm colchete, porque você vai agrupar os colchetes sempre dentro de um espaço. Ela vai ser escrita aqui no meio, mas o colchete vai estar aqui no terceiro espaço, né? E assim vai descendo. Cada um vai ocupando um espaço, mesmo quando elas atingirem aqui a linha suplementar. Beleza? Então, elas vão ser escritas assim, né? Sempre, quanto mais alto, né, elas vão descendo nos espaços. Beleza? Pausa da semibreve, pausa da mínima, pausa da semínima, pausa da colcheia, pausa da semicolcheia. Então, vamos ver agora os valores completos das figuras, que é a divisão binária. Você pode ver que a figura mais alta é a semibreve, que vale 4 tempos. E elas vão subdividindo um a uma, até chegar aqui na semifusa, que é um carnaval de figura aqui, que até fica difícil de entender e de ler, dependendo de quando você consegue configurar no seu caderno, aí, quando você vai escrever manualmente. Então, para você ter uma semibreve, você precisa ter, então, 2 mínimas. Beleza? Deixa eu passar para o lado de cá, para ficar mais fácil. Então, a mínima que vale 2 tempos, se você juntar 2 delas, vai dar uma semibreve, vai valer 4 tempos. Então, para você ter uma mínima, você precisa ter 2 semínimas. E para ter uma semibreve, você precisa ter 4 semínimas juntas. E assim vai se seguindo. Para ter uma semínima, você precisa ter 2 colcheias. 2 colcheias juntas dão uma semínima. Para você ter uma mínima, você precisa ter 4 colcheias. E para você ter uma semibreve, você vai precisar de 8 colcheias. E assim vai descendo. Vai sendo formado todo o conjunto, né? E aqui para você ter, vai ter que ter 16 semifusas para você ter uma semibreve. Haja tempo, né? Muita coisa.
E assim você vai conseguindo entender para depois no futuro, lá mais para frente, se não me engano, no terceiro módulo desse curso, você vai entender a divisão rítmica, como você vai conseguir juntar isso aí e saber direitinho como formar esses compassos dentro da música, beleza? Vamos ver que agora essa divisão mais clara, né, dos valores, né? Aí você vê, né, vai aumentando, né? 2, 4, 8, 16, 32, 64, lá para a semifusa. Né? Aí vai descendo mínima, semínimo. Aí você precisa ter esses valores aqui para ter a sequente, entende? Para você ter uma semibreve, você vai precisar ter 64 semifusas. E assim por diante, né? 2, 2, 2, 2 e 2. É um quadro bem mais simples do que aquele, mais dinâmico, você consegue entender. Então vamos revisar para ficar mais fácil, como em todas as aulas. Gente, vamos colocar aqui na segunda linha a clave de Sol, certo? A gente vai escrever uma nota. A gente quer escrever Sol, eu quero escrever uma semicolcheia. Não, vamos escrever uma semibreve, pode ser. Semibreve, uma bolinha. Lembre-se, ela não pode ocupar os dois espaços completos aqui. Ela ocupa a linha e só metade dos espaços. Assim como, vamos fechar aqui o compasso. A gente vai escrever, para ter uma semibreve, a gente precisa de duas mínimas. Então, a gente escreve a mínima e um colchete. Uma haste, aliás. Uma mínima e uma haste. Fechamos o compasso. Para ter uma semibreve, a gente precisa de quantas semínimas? 4. Então, a gente desenha cabecinha preta, haste. Cabecinha preta, haste. Cabecinha preta, haste. Cabecinha preta, haste. Isso considerando que isso aqui fosse um compasso 4x4. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Beleza? E para ter uma dessa aqui, a gente precisaria de quantas, né? 1, 2, 3, 4. Subiu, 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 subiu. O que a gente faz? Barra de ligação. Mais um. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Barra de ligação. Certo? Senão vai parecer que é uma semicolcheia. Beleza? Vamos fechar com passo. E é assim que funciona. Então, 4, né? 2, 2, 4, certo? 1, 1, 1, 1. 2, 2, 2, 4. Beleza? Você vai vendo que vai formando, né? Meio, 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 meio. Meio com meio, 1, meio com meio, 1, meio com meio, 1, meio com meio, 1. Então, 1, 1, 2, 4. Beleza? Você vai vendo que ela vai se somando para dar o conjunto das outras e assim por diante. É bem facinho, bem fácil de se entender. Então, os valores é isso, praticamente isso, mais nada que isso. É simples e prático. Somatório, matemática. Não gosta de matemática? Aqui é matemática simples, não tem segredo. Beleza? Então, a gente se vê agora na próxima aula, terceira aula do próximo módulo. Até lá.